Olá, turma! Continuamos os nossos estudos sobre os pronomes e agora veremos os pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. E vamos aos conceitos dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são aqueles pronomes que se referem à terceira pessoa de forma vaga, imprecisa ou genérica. E são eles. Nós temos os que são variáveis em número e gênero. Nós temos os variáveis apenas em número e os invariáveis. Então, nós temos aqui o quadro, os variáveis em número e gênero. Algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, outro, outra, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, vário, vária e vários também. Tanto, tanta, quanto, quanta. E as variações masculino e feminino do plural. E nós temos as variáveis apenas em número, que são qualquer, quaisquer, bastante, bastantes, e os invariáveis, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, que e quem. Vamos ao uso dos pronomes indefinidos. O pronome indefinido todo deve ser usado com artigo, se significar inteiro, e se assim o substantivo à sua frente o exigir. Caso signifique cada ou todos, não terá artigo, mesmo que o substantivo exija. Exemplo: todo dia telefono a ela, ou seja, todos os dias. Então, não vou utilizar o artigo. Fiquei todo o dia em casa, fiquei o dia inteiro. Todo ele ficou machucado, todo ele inteiro. Nesse caso, nós não utilizamos artigo porque o pronome ele não admite artigo antes dele. Então, nesse sentido, nós não utilizamos o artigo porque a palavra não exige artigo. E quanto aos pronomes todos e todas, devem ser usados sempre com artigo, se o substantivo assim o exigir. Por exemplo, todos os colegas o desprezam. Eu utilizei o artigo os depois de todos porque o substantivo colegas assim exige. Todas as meninas foram à festa. Da mesma forma, meninas é um substantivo que exige o artigo as. Todos vocês merecem respeito. Nesse caso, nós não utilizamos artigo porque vocês é um pronome e não admite o uso do artigo. O pronome algum, ele tem sentido afirmativo quando usado antes do substantivo e quando colocado posterior ao substantivo, ele passa a ter sentido negativo. Por exemplo, amigo algum o ajudou, ou seja, nenhum amigo. Nós temos aqui o sentido negativo, pois o pronome algum está pós-posto ao substantivo amigo. Algum amigo o ajudará, ou seja, alguém o ajudará. Então, nesse caso, nós já temos uma ideia afirmativa por conta de que o pronome está anteposto ao substantivo amigo. Quanto ao uso do pronome certo, é importante observar a posição dele em relação ao substantivo. Se ele anteceder o substantivo, ele será pronome indefinido. Se ele estiver pós-posto ao substantivo, ou seja, depois do substantivo, ele já não será mais pronome indefinido, e sim adjetivo. Exemplo: certas pessoas não se preocupam com os demais. Nesse caso, o pronome certo, na variação certas, está anteposto ao substantivo pessoas. Então, nesse caso, nós temos um pronome indefinido. As pessoas certas sempre nos ajudam. Observe que agora a palavra certas está depois do substantivo pessoa, qualificando o substantivo. Então, nesse caso, nós não temos mais pronome indefinido, e sim um adjetivo. Quanto ao pronome qualquer, é muito comum a gente observar ele sendo utilizado no lugar de algum ou nenhum, mas essa é uma forma errada de utilizar. Ele não deve ser utilizado em sentido negativo. No lugar dele, eu devo utilizar o pronome algum, posterior ao substantivo, ou também utilizar o pronome nenhum. Ele entrou na festa sem qualquer problema. Observe que o qualquer foi utilizado de forma negativa, no sentido de dizer que não houve problemas para ele entrar na festa. Então, essa frase ela está inadequada gramaticalmente. O adequado seria: ele entrou na festa sem problema algum, ou ele entrou na festa sem nenhum problema, certo? E vamos aos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são os pronomes que, quem, qual e quanto
quando são utilizados em frases interrogativas diretas ou indiretas. Por exemplo, que farei agora? É uma interrogativa direta. Quanto te devo, meu amigo? Também uma interrogativa direta. Qual é o seu nome? Também interrogativa direta. Não sei quanto devo cobrar por esse trabalho. Nós temos aqui uma interrogativa indireta. Quando é que eu tenho interrogativa indireta? Quando eu não dou ênfase na pergunta, mas eu estou perguntando algo indiretamente, e essa frase ela é finalizada com ponto e não com o ponto de interrogação. Os usos e os valores dos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos que, quem, qual e quanto se referem a seres diferentes e devem ser usados conforme a ideia que transmitem. Então, vamos lá observar quais são os valores e os usos dos pronomes interrogativos. O pronome interrogativo que. Esse pronome interrogativo que se refere principalmente a coisas, podendo perguntar que coisa, ou que espécie de coisa ou pessoa. Ele pode vir acompanhado da expressão é que reforça a interrogação, bem como a utilização maior para conferir maior ênfase à interrogação. Por exemplo, que comeremos agora? Que comunicado ele pretende fazer? Que é que você fez? Observe a expressão é que, para dar uma reforçada na interrogação. O que terá acontecido? O que você quer de mim? Então, geralmente, a gente usa o artigo também antes do que para conferir maior ênfase a essa interrogação. O pronome interrogativo quem, ele se refere principalmente a pessoas ou coisas personificadas. Quem quer ir comigo ao cinema? Gostaria de saber quem é o responsável da empresa. Já o pronome interrogativo qual se refere a coisas ou a pessoas, indistintivamente. Pode transmitir uma ideia de seleção, ou seja, de identificação de um ou vários elementos dentro de um grupo. Por exemplo, qual é o departamento certo? Então, observem aí que ele dá a ideia de uma ideia de seleção, ou um ou outro, né? Ou uma identificação dentre vários elementos, eu tenho uma identificação de um determinado elemento. Quais são as orientações atuais? Qual de vocês me ajudará nessa tarefa? Quais os alunos que foram selecionados para o campeonato? O pronome interrogativo quanto se refere a coisas ou a pessoas e transmite a ideia de qualificação. Quanto mais terei de aturar? Quanta farinha é necessária para fazer um bolo? Quantos problemas você conseguiu acertar? Quantas inscrições são precisas para que a atividade se realize? Os pronomes interrogativos, eles podem ainda ser usados em exclamações que simbolizem uma interrogação com admiração e espanto. Por exemplo, que confusão! Quem diria? Quanta barbaridade! Então, os pronomes interrogativos também podem ser utilizados em frases exclamativas. É muito comum a gente fazer uma certa confusão entre pronomes interrogativos e advérbios interrogativos. Então, vamos observar a diferença entre eles. Os advérbios interrogativos, eles são utilizados em perguntas cujas respostas indicam uma circunstância de lugar, tempo, modo, causa. E são, por exemplo, muito comuns o onde, o quando, o como e o porquê. Por exemplo, uma indicação de lugar. Onde é a festa? A resposta a essa pergunta é uma circunstância de lugar, né? Indicação de tempo. Quando você chega ao Brasil? A resposta a essa pergunta é uma circunstância de tempo. Então, nesse caso, o quando não é um pronome interrogativo, e sim um advérbio interrogativo. A mesma coisa acontece com a indicação de modo. Como vamos chegar lá? Esse como é uma indicação de modo, é um advérbio interrogativo e não um pronome interrogativo. Indicação de causa. Por que você não foi ao piquenique? Também da mesma forma. Enquanto a resposta aos advérbios interrogativos indicam circunstâncias, os pronomes interrogativos são utilizados em perguntas cujas respostas indicam um nome. E nós vamos utilizar os pronomes que, quem, qual e quanto. Exemplo.
Quem chegou? A Soraya chegou. Observe que a resposta é um nome, a Soraya. O que você tem? Eu tenho dor de cabeça. Também a resposta a essa pergunta é um nome. Qual sabor você prefere? Eu prefiro chocolate. Quantos livros são? São 7 livros. Então, quando houver a dúvida entre pronomes interrogativos e advérbios interrogativos, é simples. Se a resposta à pergunta for uma circunstância de tempo, modo, lugar, eu tenho advérbios interrogativos. Se a resposta for um nome, eu tenho pronomes interrogativos. Assim, essa é a diferença, né, entre os pronomes e os advérbios interrogativos. É aquilo que eles substituem ou indicam. Nos advérbios interrogativos, a resposta é sempre uma circunstância. Já com os pronomes interrogativos, a resposta é sempre o nome, mesmo que esteja subentendido. Os pronomes interrogativos nunca perguntam uma circunstância. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui nós finalizamos o estudo dos pronomes. Espero que tenham gostado. Até a próxima.